Valeu. Bom, gente, boa tarde para todo mundo aí, para quem está fora do Brasil, talvez boa noite, né? Prazer conhecer vocês aqui. Alguns eu já conheço o nome e só não ia ligar o nome à face, mas que honra. Fui convidado pelo Luiz, que é um amigo querido já de muito tempo, e eu quero compartilhar a palavra de Deus aqui com vocês. Obviamente, não tenho nenhuma pretensão de trazer alguma coisa muito nova, porque todo mundo aqui é muito experiente, conhece a Bíblia, mas eu quero falar de algo que Deus tem colocado no meu coração ultimamente, né? Nós vivemos num tempo em que o cristianismo ele tem se espalhado para o mundo inteiro. Isso é até resultado das profecias, de um grande avivamento, e eu creio que o mundo vai ser alcançado. Mas, por outro lado, também eu tenho visto, também como diz a palavra de Deus, né, que juntamente com o trigo veio um joio. Então a gente percebe cada vez mais pregações dentro da igreja, um evangelho muito solto, sem comprometimento. E hoje eu queria falar um pouco disso, e antes de estabelecer aqui o tema sobre o qual a gente vai refletir, eu queria contar a história de um homem chamado Roald Amundsen. Ele foi o primeiro homem a liderar uma expedição bem-sucedida para o Polo Sul. Ele completou isso no ano de 1911. Esse homem ele era conhecido pelo seu comprometimento com a missão, com as expedições. E, para vocês terem uma ideia, quando ele tinha 20 anos, isso foi em 1899, ele decidiu fazer uma viagem da Noruega até a Espanha. E como é que ele se preparou para essa viagem? Primeiro, ele não foi de charrete, ele não foi a cavalo, não foi de barco, ele foi de bicicleta. E, para isso, ele começou a imaginar os possíveis cenários que ele enfrentaria quando ele fizesse essa viagem, né? Então, ele, primeiro, começou a comer carne crua, de golfinho, porque ele falou, vai que na parte que eu tiver no mar, eu afunde e eu seja rodeado por golfinhos, eu tenho que comer, eu quero me acostumar já, né? O que mais que ele fez? Ele começou também, fez um período de teste, né? Vamos dizer assim, de preparação para essa viagem grandiosa, né? Para o Polo Sul. Ele fez também um período de adaptação entre os esquimós, porque ele falou assim, olha, eu vou viver condições climáticas terríveis e nada melhor do que aprender com aqueles que vivem há centenas, milhares de anos no meio do frio intenso, né? Então ele aprendeu a liderar aqueles carros puxados por cachorros, né? Aprendeu a esquiar, quer dizer, ele fez tudo o que fosse necessário para essa grande viagem, né, que ele queria fazer em 1911 e já para o Polo Sul, né, liderando essa expedição. A filosofia dele, gente, era o seguinte, ó, você não espera passar por uma tempestade para descobrir que você precisa de mais força e de mais resistência. Você não espera o navio afundar para aprender a comer carne de golfinho numa necessidade. Você não espera ir para a Antártida para se tornar um grande esquiador e um condutor de cães. Ou seja, ele tinha uma atitude muito forte em relação à preparação. Ele sabia que para um grande desafio tinha que haver uma grande preparação. E eu creio que nós estamos vivendo agora um tempo de grande desafio, né? Está todo mundo falando sobre um novo normal, sobre como o mundo será depois do coronavírus. E eu vejo que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de grande oportunidade, porque se por um lado o mundo está completamente abalado, isso também está fazendo com que as pessoas estejam completamente abertas, irmãos, para o Evangelho de Cristo. Nessa quarentena, eu tenho aqui na minha igreja, uma igreja grande, uma igreja que tem sido abençoada, e eu sou o fundador da igreja, imaginava já que dentro de uns 10 anos eu ia me aposentar, e uma madrugada, às 3 horas da manhã, Deus falou assim para mim,
você pode desfazer os seus planos de aposentadoria, porque você vai pregar o evangelho até morrer. Eu não tenho chamado para você para aposentar. Você percebeu o que eu estou fazendo com você? E o Aloysio comentou isso, do que está acontecendo com as minhas mídias sociais. Eu não tenho explicações para isso, porque tem muita gente melhor, muito mais preparada, mas de alguma maneira Deus começou a fazer o meu canal do YouTube explodir e eu praticamente tenho ganho uma média de 2 a 3 mil novos inscritos por dia e de 2 anos para cá, meu canal saiu de 30 mil para 650 mil inscritos. Hoje eu tenho falado para mais ou menos 6 milhões de pessoas por dia, por mês. E Deus falou assim, eu quero que você tenha agora uma visão para o mundo. E Deus falou, olha, eu tive que fechar a igreja dentro das casas, as pessoas dentro das casas, para que as pessoas pudessem olhar para fora. Eu não tenho para vocês mais um olhar só para a igreja local. Eu quero que vocês olhem para o mundo. E aquilo começou a queimar o meu coração, aquilo começou a arder meu coração. E eu comecei a me preparar, gravar vídeos em inglês, gravar vídeos em italiano. Por quê? Porque de uma hora para outra Deus falou assim, você vai ter mentoria no mundo inteiro. E, gente, de uma hora para outra, tem pessoas do mundo inteiro, de Portugal, da Espanha, da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, aqui da América do Sul, me procurando, dizendo, eu quero ser mentoreado por você, você é meu pastor da internet. E eu comecei a perceber o que o Deus está fazendo agora é primeiro nos fechou para depois nós sermos enviados. E foi exatamente isso que aconteceu no Pentecostes, porque antes eles ficaram fechados dentro do cenáculo por alguns dias, tanto por conta daquilo que Jesus falou, vocês se preparem, fiquem aguardando em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, mas também estavam com medo dos judeus. E quando veio o Espírito Santo, eles foram embora, eles foram pregando e conquistando as nações que Deus foi colocando ali. Quando Deus quis impulsionar a reforma, ele também fez algo extraordinário. Ele primeiro preparou a criação da imprensa com Gutenberg para que a mensagem de Lutero pudesse alcançar todas as nações. Antes a Bíblia era simplesmente em latim e as pessoas normais não tinham acesso à palavra de Deus. Mas com a imprensa, com o advento da imprensa, então a palavra, a crise, né, que Lutero teve ao ver a venda das indulgências, somada a essa nova ferramenta de mídia, a reforma protestante pôde ser operacionalizada no mundo inteiro por conta disso. O que Deus está fazendo agora, irmãos, num tempo em que o mundo inteiro se conecta, Deus permitiu, eu não estou dizendo que Deus mandou o corona, mas Ele é soberano e Ele permitiu isso para que a igreja que não pudesse se reunir, pudesse olhar para as nações, e eu quero profetizar na sua vida que é tempo de você estender as suas tendas, porque agora é hora de ganhar as nações do mundo, e nós temos que nos preparar para isso, porque não é simplesmente a gente usar da ferramenta que Deus está nos dando, que é a internet. Não, nós temos que nos preparar para esta grande chamada, para este grande tempo de conquista, de ampliar as nossas tendas. Eu que estava pensando em me aposentar, preparar um sucessor para daqui 10 anos, Deus falou, que é isso, filho? Você vai morrer pregando a palavra, eu vou te levar para as nações. E quando eu comecei a orar, a chorar diante de Deus, Deus começou a mandar, gente, profetas para falar aquilo que ele estava dizendo para mim. Outro dia eu fiz uma live com o Edio Silvoso, não sei quantos de vocês conhecem, um homem de Deus, um homem visionário, e eu tinha encontrado com ele uma vez, nunca conversei com ele. Ele veio pregar na minha igreja, depois do Descend, saiu correndo porque tinha hora para ir para o aeroporto, mas nós trocamos telefone e eu falei, vou fazer um convite para você, você não quer fazer uma live comigo? Ele veio. No meio da live, ele vira para mim e profetiza, olha, eu estou vendo você com 1 milhão de células só no Brasil. E Deus vai te levar para o mundo. E Deus, há 15 dias anteriores, Deus tinha falado comigo isso. Que Ele estava ampliando a minha área de influência por conta deste tempo de
de me usar para pregar a palavra. Agora, queridos, eu quero dizer para vocês que isso não é para um ou para outro, isso é para todos nós. Todos nós temos que ter ousadia, começar a usar das ferramentas, porque o mundo não será o mesmo depois disso. Mas esta é a oportunidade que a igreja tem para conquistar as nações, para alcançar as nações, para tocar as vidas que estão desesperadas, com medo da morte, com a economia abalada no mundo. Esse é o tempo que Deus vai salvar milhões e milhões de pessoas, porque eu creio que essa é a geração em que Jesus vai voltar, e eu creio na volta de Cristo iminente. Mas antes disso, virá um grande avivamento, gente. O último avivamento da chuva serôdia, como diz Tiago, né? O lavrador aguarda os frutos, aguardando a preciosa chuva, as primeiras chuvas e depois a serôdia. O primeiro derramado do Espírito foi no início da igreja, mas agora é o último derramado do Espírito que virá. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Então, como nos prepararmos? Eu quero falar aqui sobre 3 alvos muito definidos e claros que o apóstolo Paulo tinha quando ele entregou a vida para Cristo. Isso pautou e norteou a vida dele por toda a sua história. O primeiro alvo, ele queria ser encontrado em Cristo. Isto fala da salvação. Filipenses 3:9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Um homem que a vida inteira foi legalista, um homem que a vida inteira perseguiu cristãos porque acreditava que eles eram hereges. Esse homem encontra com o Deus da graça. Este homem é levado para a rua direita, na casa de um homem chamado Hananias. Na verdade, Hananias era o homem que iria orar por ele. Hananias significa a graça de Javé. E, de repente, não só recupera os seus olhos físicos, mas recupera também a visão do verdadeiro evangelho. E ele se torna, então, um grande pregador da graça de Cristo entre os gentios. Mas veja, não que esta graça tenha vindo para ele sem nenhum custo, porque a salvação é totalmente de graça. Como diz Efésios 2:8-9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas, para que ele pudesse ser encontrado em Cristo, ele perdeu muitas coisas, irmãos. Nos versículos anteriores, de Filipenses 3:4-8, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, e se considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele queria ser achado em Cristo, ele tinha consciência clara que para ser achado em Cristo, ele tinha que perder todo o status, porque ele era um homem importante do Sinédrio, criado aos pés de Gamaliel, sendo preparado para ser o próximo líder do Sinédrio, e ele abriu mão de tudo, de todo esse currículo belíssimo que ele tinha na lei, para ser achado em Cristo Jesus. E tem, meus amados irmãos, tem tanta gente neste mundo que deseja muito conhecer a Deus, mas precisa entender que entregar a vida para Cristo tem que abrir mão daquilo que é importante, porque ou Cristo é Senhor das nossas vidas, ou Ele não é também Salvador. Então, a mensagem que nós temos que pregar é uma mensagem completa, de dar a vida para Cristo, de perder aquilo que temos para ganhar o tudo, né? Como diz o Aloysio na nossa live que nós fizemos anteriormente, Paulo entregou tudo que ele tinha para ganhar tudo que existe, para ganhar tudo que existe nas mãos de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, meus amados, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que entregar a vida para Jesus não é uma vida sem comprometimento. É uma vida que nós precisamos ganhar, mas também precisamos entregar o tudo.
porque se Cristo não puder ser o Senhor da nossa vida, ele também não será o Salvador. A segunda coisa que Paulo perseguiu a vida inteira e que deveria ser um alvo do cristão é conhecer a Cristo. O versículo 10, na sequência do 9 que lemos, ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, o versículo 9 diz: eu quero ser achado em Cristo, não na justiça própria, que vem da lei, mas naquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que provém de Deus, que procede de Deus, né, pela fé. Para quê? Para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa ensinar às multidões, ensinar às ovelhas, os discípulos, que nós podemos conhecer a Jesus. Não somente tê-lo como nosso Salvador, mas conhecê-lo, o seu caráter, o que ele ama, o que impulsiona o seu coração, o que libera o seu favor. Este conhecimento com Cristo, ele é resultado, meus irmãos, de uma experiência, de uma vida com Cristo, de uma vida de busca. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que eu já era pastor há muitos anos, eu já era um homem que estudava a palavra de Deus há muitos anos, mas eu tive que passar por uma grande perseguição de uma pessoa que mais de 20 anos me odeia, me persegue, me calunia, e o pior de tudo, uma pessoa da minha própria família, por inveja. E Deus falou para mim: filho, você não vai fazer nada, você não vai nem tão pouco, sabe, se defender entre as pessoas, porque eu conheço o teu coração. E nesse período dessa grande perseguição, foi quando eu conheci a Jesus verdadeiramente, com profundidade, e conheci o poder da sua ressurreição, e Deus começou a me dar vitórias, vitórias após vitórias, as calúnias caíram por terra, os processos caíram por terra, sem eu ter que fazer absolutamente nada, gente. E aí foi quando eu pude entender que para conhecer a Jesus eu tinha também que ter comunhão com o seu sofrimento, porque muitas vezes foram decepções, perseguições, calúnias, e essas coisas, às vezes eu falava para Deus, quando eu estava orando na madrugada: Senhor, o Senhor sabe que isso tudo é mentira, por que essa pessoa me odeia tanto? E Deus falava para mim: ela te odeia por causa da graça, por causa do favor que eu tenho na tua vida, por causa da prosperidade que eu tenho te dado. Então você não se defenda, não use dos métodos humanos, deixa eu fazer algo extraordinário na tua vida e trazer um grande livramento, porque isso vai ser evidente, vai estar muito claro diante de todos, mas sobretudo com você. E eu posso dizer, meu querido, que essa experiência com Jesus, de conhecer a sua fidelidade, deixou de estar simplesmente no meu intelecto, passou a estar no meu coração. Essa experiência com Jesus, de orar e a resposta vir de maneira absoluta, imediata, simplesmente porque eu me submeti aos seus métodos, às suas maneiras, e eu decidi andar pela fé e não andar pelos métodos humanos, e Deus realmente fez uma obra linda na minha vida nesses últimos anos, e por causa disso o favor começou a vir. Depois da tempestade veio a conquista, depois do deserto veio a terra prometida que mana leite e mel. Então, tudo isto, queridos, só vem quando nós decidimos conhecer a Jesus em todos os níveis de conhecimento, né? Conhecer a sua pessoa, o seu caráter, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos e também estando dispostos a nos conformarmos com ele na sua morte. Então, esse é o segundo nível desse comprometimento que Paulo tinha na sua vida. Paulo experimentou de tudo: apedrejamentos, naufrágios, perseguições, calúnias, prisões, tudo isso ele experimentou porque ele decidiu conhecer a Jesus e ter uma experiência com ele, experimentando de um lado o lado bom, poderoso, alegre, de vitória, que é o poder da ressurreição, mas do outro lado a comunhão dos sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte. Mas o terceiro e último aspecto que eu queria compartilhar com vocês, que eu quero dizer para vocês que vale muito a pena,
é você esperar o encontro com Cristo, né? A esperança do crente. Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Se vocês pensam de maneira diferente, me perdoem, mas eu tenho as minhas convicções. Eu acho que o que faz o crente se santificar de verdade é ter a convicção da volta iminente de Jesus. E hoje, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ter uma visão escapista, que a gente tem que ter uma visão de fugir do mundo. Mas hoje eu vejo um evangelho no meio das igrejas muito mais para as conquistas deste mundo do que propriamente para nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Eu vejo entrando nas igrejas métodos, metodologias que são encontradas no mundo e que valem para tudo, como, por exemplo, o coaching. Tá? Eu não sou contra o coaching, muito pelo contrário, mas o coaching tem que ter o lugar dele lá para as empresas, para preparar o indivíduo para se tornar um melhor profissional. Agora, quando as pessoas começam a trazer para dentro da igreja uma palavra que é muito mais voltada para o homem se empoderar, o homem se tornar preparado para enfrentar a vida aqui e abre mão em contrapartida dos dons espirituais, da unção do Espírito Santo, do sobrenatural de Deus, eu encontro uma igreja que, ao invés de transformar o mundo, está tentando se amoldar ao mundo, gente. Então, o que o Senhor tem me dito é: o mundo não precisa disso, o mundo precisa do poder do Evangelho, o mundo precisa do poder da ressurreição, o mundo precisa do Evangelho puro, a palavra da salvação. Ontem mesmo eu conversei com uma ovelha minha, eles são pessoas abastadas, na sua célula só frequentam pessoas da High Society. E ontem eles me ligaram e falaram: olha, pastor, nós estamos sentindo um peso, porque na nossa célula as pessoas não se convertem, continuam na idolatria, continuam com as coisas erradas do mundo. O que você acha que está faltando? Eu falei para ele: olha, este ano que passou, eu comecei uma célula também de um discípulo que falou: você dirige uma célula na minha casa? E eu disse para ele, com uma condição, de você convidar só pessoas não crentes, porque eu não quero ir lá na sua casa para ficar dando estudo para crente, eu quero falar de Jesus. E ele obedeceu e fez isso. Ele começou a convidar os amigos, ele também era um empresário, começou a convidar pessoas, e, queridos, um ano inteiro, não teve uma semana que alguém não se convertesse naquela célula. A ponto de, no final do ano, nós estávamos com 80 pessoas na célula, com 54 batizados, pessoas que se converteram por causa da proclamação do Evangelho. Agora, eu disse para esse casal que estava confessando a dificuldade, as pessoas não tomarem posição, eu falei: olha, eu não dourei a pílula para ninguém, não. Eu falei de Jesus rasgado, que Jesus é o único caminho, que se você está no espiritismo, você não vai para o céu, se você é idólatra, você não vai para o céu. Eu falei com amor, com respeito, mas falei a verdade. Contei até um caso de um dia um rapaz chegar lá em prantos, porque disse que eu preguei tudo aquilo que ele estava precisando. E aí ele pediu para conversar comigo, nós sentamos à mesa, ele perguntou para mim: pastor, eu sou kardecista, o que você acha do Chico Xavier? Eu falei: eu acho que o Chico Xavier foi uma pessoa muito bem intencionada, contudo enganada. Ele não estava enganado somente ele, estava enganando as pessoas também, porque não existe um outro caminho para a salvação que não seja Jesus. Se a pessoa acredita que pode ser salva pela reencarnação, ela anula a obra de Cristo. E ficamos 2 horas conversando, e no final aquele homem estava renunciando, mais de 20 anos de kardecismo, e menos de um mês ele já estava descendo as águas. E eu disse: esta é a palavra que nós temos que pregar, é pregar o Evangelho como é. O John Stott, né, o grande teólogo, uma vez ele pregou uma mensagem chamada The New World and the Old Word, que traduzindo é o novo mundo e a velha palavra. Então eu quero dizer para vocês, irmãos que são pastores de grandes igrejas, pastores experientes, vamos pregar a palavra de Deus como ela é, porque esta é a palavra que vai transformar as pessoas, e vamos levar as pessoas
a serem preparadas, não para uma viagem para o Polo Sul, mas para a viagem para a eternidade, para encontrar com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, para estarem preparadas para o dia do arrebatamento que se aproxima. E com isso, queridos, as pessoas têm que entender que ainda que nós estejamos morando na terra, nós somos peregrinos e somos cidadãos dos céus, como diz Paulo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero terminar minha palavra aqui para vocês, queridos, dizendo: este é o novo tempo. O mundo mudou. Você pode resistir à mudança, você pode odiar a mudança, mas você não pode impedir a mudança. Então, se prepare para a mudança. Este é um tempo em que nós temos que olhar para fora, porque Deus está impulsionando a igreja para exercer a sua autoridade para conquistar as nações. E nós precisamos usar destes novos métodos, precisamos nos adequar a este novo mundo, mas sem comprometer a velha palavra, a palavra da verdade, a palavra imutável. Imutável, porque disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui a todos vocês, o convite, a Luísio, e essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe a todos, o ministério de vocês. Pastor Luísio, eu queria, Pastor Lamartine, nós nos sentimos muito abençoados com esta palavra. Aliás, queria testemunhar, eu sei que o irmão tem assim, muita atividade, como foi relatado aqui, tem sido crescente essa experiência de, através das lives e o alcance que essas lives têm alcançado em outras nações e outros lugares. Hoje nós temos aqui pastores que estão de vários lugares, inclusive de outras nações, estão com horário avançado lá, por isso que aqui começou às 5 horas, lá são 10 horas da noite. Temos de Moçambique, temos de Itália, e é uma honra para nós, porque essa palavra ela entra em sintonia com aquilo que temos sentido realmente, temos sentido a responsabilidade. A ARC ela não é uma associação representativa, nós não somos uma ordem de pastores, um conselho de pastores, nós somos uma instituição de comunhão, nós temos a ideia daquilo que já nasceu há tantos anos, que começou há tantos anos e que agora tomou esse formato. Encontramos parceiros na ARC. A ARC é uma associação de igrejas que se relacionam. Então, encontramos em alguns pastores a identificação de serem plantadores de igreja, entendendo que o evangelho precisa chegar nos países não alcançados, nos lugares não alcançados, e que a legítima forma de se transmitir o evangelho é formando igrejas nesses lugares, levantando igrejas e equipando os líderes daquela localidade para que o evangelho possa se expandir. Uma visão, talvez assim, mais avançada no envio dos missionários, para que os missionários possam ir, né? Quando eu falo missionários, estou falando de pastores, evangelistas. Isso não entra em choque absolutamente com nenhuma forma de método de trabalho, né? Não estamos entrando numa questão doutrinária no campo, mas também temos uma visão de não sermos donos ou proprietários dos trabalhos missionários. Encontramos uma certa continuidade e confirmação onde há liberdade em Cristo. Essa palavra de Filipenses que o irmão está nos presenteando hoje, esse seminário poderoso de Paulo, mostrando de fato que é um privilégio estarmos conformados com Cristo na sua morte. De alguma forma, tudo isso que está acontecendo é um privilégio, se nós entrarmos, né? Eu me lembro as palavras de Russell Shedd, quando esteve conosco no seminário de missões aqui no Rio, e ele dizia que no momento de intervalo, nós nos queixamos com ele por conta dos testemunhos de mortes, de missionários que morriam no campo, e perguntamos assim: pastor Shedd, o senhor não quer contar um testemunho de alguém que estava exitoso no campo? E ele disse: eu preciso alertá-los do perigo desses ativismos e dessas coisas que estão se distanciando do evangelho, porque, na verdade, escute o que eu vou dizer, é um privilégio morrer por causa do evangelho, é um privilégio ser participante
dos sofrimentos de Cristo. E eu sei que nem todos gostam de ouvir isso, mas isso é o Evangelho na sua essência. Nós temos que reconhecer isso. Então, saber que o irmão está nessa, como dizem os jovens hoje, né? A outra geração está nessa vibe, nessa forma de expressar esse entendimento do Evangelho. Sim, claro, nós esperamos a volta do Senhor, esperamos porque a sua palavra, a sua promessa é que ele voltaria, que ele viria buscar, de fato, a sua igreja. E não estamos de malas prontas, de fato, não estamos no sentido de escapismo, como o irmão falou, mas estamos, de fato, trabalhando, porque esse é o achado. Deus quer nos achar trabalhando, Deus quer nos achar com fé, e fé na terra no sentido de que aquilo que estamos fazendo não é em vão, o trabalho não é em vão. E Deus quer. Então, estamos felizes porque essas semanas últimas nós temos tido lives aqui com pastores e sentimos como o Espírito Santo está capacitando, formando um grande exército e, de uma forma, ele está alinhando uma nova mentalidade. Nós chamamos, como o irmão começou a sua fala, falando sobre essa nova normalidade. Mas, na verdade, essa nova normalidade não é surpresa para aqueles que estão na intimidade com o Espírito Santo e que estavam preparados para esse momento, sabendo que tudo aquilo que está acontecendo hoje não é surpresa, como para Deus o Covid-19, essa pandemia não é surpresa. Nada disso tem nenhuma significância diante da soberania de Deus e diante daquilo que Deus havia prometido. Então, eu queria, em nome da ARC, dizer para o pastor Martini Pozella que não conhecia ainda o irmão da forma como o irmão está se expressando agora, mas dessa forma estamos felizes por tê-lo entre nós e poder contar com o irmão, não só agora, mas no futuro, porque precisamos de fato estar aliançados com homens e mulheres com integridade, com coração, que de fato amem a palavra do Senhor, amem os pastores, amem os líderes que estão sendo, muitas vezes, estão dentro de estruturas, mas que estão completamente desnutridos, vamos dizer assim, sem oxigênio, apenas sufocados por estruturas. E nós temos recebido essas pessoas sem pretensão, sem querer dominar, sem querer, de fato, a não ser cooperar. E, de alguma forma, como disse Paulo ali, quem sabe, assim aprendermos a conhecer o poder da ressurreição e conhecer, de fato, a Cristo como Ele é. Essa palavra é poderosa, ela atinge todos nós com motivação. E eu queria passar a palavra ao apóstolo Aloysio, porque a Aloysio, de certo, tem algumas perguntas-chave, porque com a sua característica, de tirar do irmão algumas coisas importantes para essa caminhada que nós estamos saindo do mês 6, né? Nós estamos no meio do mês 6, mas estamos entrando para o segundo tempo do ano de 2020 e sentimos que algo poderoso está aguardando, mesmo sabendo que há uma guerra longa, que há uma situação que precisa ser tratada pela oração e tudo mais, mas queremos saber exatamente quais são as armas desta guerra, quais são as estratégias que o Espírito Santo tem dado e revelado ao irmão para esse tempo. Pastor Luiz, por favor. Amém, amém. Olha, mais uma vez eu quero agradecer o Lamartine. O Lamartine está aqui conosco, está nos abençoando dessa forma extraordinária. Eu já sabia que as redes sociais dele tinham tido uma explosão, mas depois da explosão que eu soube, ela ainda explodiu de novo. 6 milhões, oh meu Deus, isso é uma coisa extraordinária, maravilhosa, sobrenatural realmente. Ele iniciou tudo falando conosco dessa preparação para a conquista. Eu creio que todos aqui, e os que não estão e depois ouvirão essa palavra, tem que entender o seguinte: Deus está para chegar nos lugares inatingíveis, como foi justamente o exemplo que ele deu. Chegar onde nunca ninguém chegou.
ir aonde nunca ninguém foi. Então, Lamartine, nós temos visto o que Deus tem feito no seu ministério, eu particularmente por causa da amizade, por causa da proximidade, e cada vez mais a gente vai se conhecendo, vai se aproximando, e quando a gente mais se aproxima, mais se conhece, mais se ama, né? E eu tenho visto como Deus tem te guiado, como Deus tem te mostrado, como você tem tido a humildade de mudar, inclusive, os planos já estabelecidos para poder render-se aos planos de Deus. E como o Eduardo falou, que é uma coisa que eu creio que é muito importante, né? Quais as ferramentas, quais os instrumentos que você possa aconselhar a todos os pastores, de forma geral, que devem estar nesses dias usando, porque são dias de novos desafios. Os antigos desafios estão conosco, mas os novos desafios, o que surge diante de nós, quais são as ferramentas que você tem usado, o que Deus tem te orientado? Deixo com você para nos falar. Obrigado pela pergunta, também o pastor Eduardo. Aloysio, no começo do ano, eu estava decidido a fazer uma operação bariátrica. Porque eu estava com uma série de comorbidades, pressão alta, diabetes, dor no corpo inteiro. E eu falei, bom, eu não vou conseguir emagrecer, não tem jeito. Marquei, fui procurar um médico, marquei a data. Depois que eu marquei a data, que eu vi que a coisa ia acontecer, o Espírito Santo falou assim, então é assim? Você vai realmente, para o resto da sua vida, dizer que eu não sou capaz de fazer uma obra de transformação na tua vida? E eu senti muito forte isso. Falei, mas Senhor, eu estou morrendo. Como é que eu posso vencer? Eu não consigo vencer isso. E Deus falou comigo, eu vou te dar a vitória. Ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai fazer 40 dias de jejum. Aloysio, eu nunca tinha feito uma semana de jejum só de líquido. Nunca. O máximo que eu tinha feito era 3 dias. E Deus falou, você vai tomar só líquidos, 40 dias. Você vai perder muito peso, mas você vai dominar a compulsão. Depois você vai fazer 1 ano de uma dieta, onde você vai tirar tudo que não presta, açúcar, carboidrato desses processados, industrialização. Você vai comer frutas, legumes e grelhados, só. Não vai comer nada de leite, nada. E primeira coisa que Deus falou, você precisa dominar o seu corpo. E eu vou te falar, os 3 primeiros dias parecia que eu tinha um demônio dentro de mim mandando eu ir para a geladeira. Depois disso, eu simplesmente parei de ter dores no corpo, parou de tudo. Deixei de ser hipertenso. A glicemia ainda não caiu totalmente, ainda estou tomando remédio, mas vou vencer. Já perdi 21 quilos. Depois do jejum de 40 dias, eu entrei nesse novo jejum, que é uma vida jejuada, né? E foi nessa hora que Deus começou a me revelar. Me revelou exatamente o quê? Que para você combater as trevas, Satanás não vai entregar de mão beijada. Ou você se prepara para combater esse combate como um bom soldado da fé, ou você não vai vencer. E quando eu comecei a buscar o Senhor, a me consagrar a Deus, Aloysio, o Senhor começou a me visitar, a falar comigo de forma muito poderosa. E aí vieram as respostas, não só do Ed Silvoso, tá? E assim, sem eu lançar o projeto que Deus me deu, eu já tenho gentes abrindo células debaixo da minha mentoria no Brasil inteiro. E já tenho hoje, para você ter uma ideia, na Inglaterra, na Itália, na Suíça, na Espanha, Portugal, gente que já está fazendo célula debaixo dessa mentoria. Porque Deus falou, você tem que treinar as pessoas. E assim, o que veio na minha vida foi uma paixão pelas coisas de Deus, paixão pelas almas, para transformar o mundo. Agora, há 2 semanas atrás, um casal de pastores americanos, ela é brasileira, ele é americano, conseguiram achar meu telefone, entrar em contato pelo WhatsApp
E eles falaram, olha, a gente está orando há meses para te encontrar, porque você precisa vir para cá para falar para os nossos pastores. Eles fazem cruzadas na África, em Uganda. Já me convidaram para este ano, são cruzadas com mais de 100 mil pessoas por dia. Me apresentaram um pastor no Paquistão essa semana. 2 dias atrás eu fiz uma live com um pastor do Paquistão. O camarada é dono de uma rede de televisão lá, mas pensa num povo pobre. Ele mostrou para mim assim, o estúdio de televisão dele, era tudo tão precário, que enquanto ele estava mostrando aquilo, eu falando, Senhor Deus, nós aqui com tanta coisa, e esse homem do outro lado do mundo querendo ajuda, entendeu? E ele falou para mim, hoje a minha igreja reúne de 10 a 12 mil pessoas, minhas cruzadas são para 100 mil pessoas. Ele falou, 70% das pessoas da minha igreja são muçulmanos. Eu falei, como assim? Muçulmanos vão na tua igreja? Ele falou, não, até dízimo. Eu falei, mas como assim? Me explica direito. Você prega a verdade? Você diz que Jesus é o único caminho, que Jesus não é só um profeta, que ele é o Filho de Deus, tudo aquilo que os muçulmanos não creem? Prego tudo isso. Se eu não pregar, eu não sou crente. Eu falei, mas por que eles ficam? Ele falou, porque eles precisam dos milagres. Todo domingo tem cego vendo, paralítico andando. Aí me mostrou alguns vídeos. E ele falou assim, vem para cá, porque nós precisamos de ensino. Ele falou, os nossos amigos americanos disseram que você é um homem da palavra, vem para cá. O Deus está abrindo portas. Então, Aloysio e meus queridos irmãos, eu quero dizer, Deus ele nos usa a despeito de nós, mas o que nós precisamos fazer para nos treinarmos para isso? Porque aqui só tem gente preparada na palavra, mas nós precisamos nos preparar espiritualmente, jejuar, orar, porque é guerra. Satanás não vai entregar as vidas sem guerra, sem batalha espiritual e uma vida de santidade. Abrir mão daquilo que é a carne, entendeu? Nos inclina, porque para vencer o diabo tem que ser nesse nível. Então, o que Deus falou comigo, primeiro, você tinha que vencer a tua compulsão por comida e você tinha que parar de ficar dizendo e brincando na internet que você era gordo, que você gostava de comer. Não, isso é um péssimo testemunho. Você vai vencer isso na tua vida porque você vai encontrar pessoas que estão amarradas no vício das drogas, no vício da prostituição e a tua área de fraqueza é a comida. Então foi o primeiro passo. E depois de uma vida jejuada, oração o tempo inteiro, as portas, Aloysio, estão sendo escancaradas. Escancaradas. Eu descobri, através da ferramenta do YouTube, que 12% de todas as visualizações que eu tenho vêm da Inglaterra. Ou seja, eu tenho uma multidão de pessoas me ouvindo lá, num país que o evangelho está morrendo, que as igrejas estão fechando, e Deus falou, você vai para lá. Você fala inglês para isso. Como eu sou descendente de italiano, esse ano eu estou estudando italiano para valer. Estou falando così bene. Entendeu? Estou pronto para começar. Já fiz lives com os italianos. Por quê? Porque o meu coração agora é para o mundo. Eu já falei para a igreja. Vocês fiquem tranquilos, meu quartel-general aqui, mas agora eu quero gastar os últimos anos da minha vida, são 20, são 30. Se Jesus não estiver voltando, eu quero gastar pregando o evangelho. Então, a minha palavra para vocês, queridos, busquem a Deus, peça ao Senhor para que o Senhor abra portas, porque Ele quer fazer isso nesse tempo. Esse é o tempo de ganharmos o mundo. Eu já fiz live com os 3 pastores na Itália. Uma dessas vezes que eu fiz, a gente estava falando sobre a volta de Jesus. E aí eles me perguntaram, mas essa visão da volta de Cristo não vai gerar uma visão escapista, uma visão de, vou para o céu, não vou fazer. Não. Ao contrário, nós temos que usar do tempo que nos resta para proclamar Jesus. E o incrível é que as pessoas que creem nessa visão ficam mais crentes, ficam mais santas, se comprometem mais com Deus, tudo o contrário do que os que dizem que isso é uma visão escapista, afirmam. Então, essas são as armas. Santidade, jejum, oração e
proclamação da palavra. A Lília fala, como é que você aguenta? Eu falo, meu amor, eu aguento porque eu quero alcançar essas vidas. E eu falo para Deus, Senhor, um dia eu vou estar na presença de Jesus. Eu não quero chegar lá e ouvir do Senhor, você podia ter feito tanto mais. E você não fez. Então, eu tenho dito para Deus, Senhor, se tiver que mudar alguma coisa na minha vida, me ajuda. Mas eu quero gastar os meus anos proclamando a tua palavra. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que tem muitos aqui que eu gostaria de saudar e nos alegrar com a presença deles, porque de fato abrilhantam e trazem para nós assim uma recompensa de fato de tudo aquilo que temos visto. E pastor Jocildo aqui, lá da Espanha, estão com o horário lá também avançado. Pastor Jocildo tem sido um homem também, pastor Jocildo, pastora Elva, tem sido instrumentos de Deus ali em La Coruña, na Espanha, numa área tão difícil, onde houve tanta resistência ao evangelho durante todo o período da Reforma Protestante. Aquela área do norte da Espanha resistiu, e é o berço, né? Ali da onde nasce o Portugal e a Espanha, e de fato eles têm feito um trabalho. Mas pastor Jocildo, embora na Espanha, ele é um defensor de um trabalho na África com as crianças. Ele tem sido uma voz na Europa para um despertamento, e aqui também no Brasil, para as crianças que passam fome. De fato, estão morrendo de fome em muitos territórios, em muitos lugares na África. Principalmente, é um desafio que para nós, o pastor falou de Angola, falou de países de língua portuguesa. Seria tão interessante se nós fizéssemos, de fato, um propósito de fortalecer os países de língua portuguesa, que tem já bastante países com grandes desafios, e nós já não temos a barreira do idioma, né? Eu queria compartilhar de uma forma rápida com os nossos irmãos, porque estamos num clima profético, num clima de oração. As armas desta guerra, como o pastor Lamartine Pozella acabou de dizer, o jejum, a consagração, né? O enfrentamento. Aliás, eu quero parabenizar por essa decisão e dizer que foi exatamente assim que aconteceu com a Luísa no passado, quando o Senhor falou com ele a respeito dessa posição. Isso aí que o irmão está contando agora aconteceu há anos atrás, quando o Senhor falou isso com a Luísa, e ele tomou essa mesma posição diante de Deus, e aí não teve operação, não teve cirurgia, foi propósito. Isso é motivador, porque mostra que quando nós realmente nos posicionamos, Deus honra, Deus de fato, ele respalda essa posição, esse posicionamento. É assim que tem que ser de fato. Isso mostra que é o primeiro passo, né? A oração, a intercessão, o jejum. Repetidas vezes o pastor falou sobre o jejum como parte dessas ferramentas importantes de consagração, de estarmos diante do Senhor. Eu quero compartilhar que nós começamos no nosso ministério anos atrás como missionários para Jesus, para o mundo comunista, que era a Voz dos Mártires, o trabalho que até hoje existe. Fundador, pastor Richard Wurmbrand, ele, um romeno que serviu ao Senhor, foi preso 14 anos em prisões comunistas. No ano de 1989, nós estávamos no Love Europa 1, que foi o primeiro evento que aconteceu na Europa de oração, de intercessão para a queda e o rompimento no leste europeu do comunismo. Então, nós estivemos ali a partir de junho, junto com os irmãos em Offenburg, na Alemanha, e ficamos ali naquele período até a volta, o regresso foi em agosto. No ano de 89, foi exatamente no final de outubro para novembro que começou o processo da queda do Muro de Berlim. E foi um símbolo da queda daquele sistema, o rompimento daquele sistema opressor, tanto atrás da cortina de ferro como a cortina de bambu. Eu estou dizendo isso porque anteontem eu recebi um telefonema de uma intercessora, nossa irmã Jaqueline, estava falando com o pastor Romildo a respeito ele agradecendo por ela ser uma intercessora, e o valor dos intercessores, né? a grande
e tremenda possibilidade quando nós recrutamos intercessores no nosso ministério, né? E esses intercessores fazem parte da nossa retaguarda daquilo que nós estamos fazendo, sempre estão cobrindo. E ela estava me comunicando na terça-feira a respeito de uma visão que Deus deu de uma grande muralha que estava fortalecida e crescente no mundo. E essa muralha representava essa resistência que não só está sobre o nosso país, mas que está também na Ásia, que está também entrando na Europa e querendo se impor no mundo. E ela disse que esse muro, de repente, num momento, ele começou a inclinar e aqueles blocos que estavam todos unidos começavam a ruir. E logo atrás vinha um outro que era de menor, mas que também ruía. E ela disse, algo vai acontecer de repente. Todo esse poder que foi elaborado, toda essa artimanha que foi elaborada vai cair e Deus vai nos dar uma porta dimensional, uma porta de oportunidade para entrarmos com ousadia. Vai ser um grande momento que vai acontecer. E na hora que ela estava me contando, eu disse, eu vou ver de novo a cena de 89 na queda do Muro de Berlim. Ali o Senhor abriu o leste europeu para o Evangelho e começou, a igreja na China começou a respirar, a igreja da floresta começou a respirar, e hoje nós temos visto nos últimos anos a volta dessa opressão, esse retorno de opressão, mas agora já começamos a ver nesse pano de fundo uma grande porta que se abre, como o pastor falou, para um avivamento extraordinário, uma colheita extraordinária que vai ser derramada. Então, eu queria compartilhar isso porque, na verdade, sinto liberdade pela maneira como o pastor nos trouxe a palavra, naquilo que o irmão tem afirmado ser sua convicção e sua fé sobre os tempos que nós estamos vivendo. E gostaríamos muito, na medida do possível, que sabemos que alguns aqui me falaram a respeito dos estudos de escatologia que o irmão tem compartilhado através das lives, dizendo que são momentos muito, muito tremendos. Se você puder deixar depois, pastor, onde se localiza se é no YouTube ou no Facebook, eu não sei exatamente onde é, mas estão dizendo a respeito dessas lives de estudos de escatologia que estão falando sobre este momento, sobre esse cenário que nós estamos vivendo. Então, eu tenho feito muitas lives, eu tenho sido convidado por vários pastores de todo o Brasil, até fora do Brasil, para falar sobre esse tema. Esse é um tema que eu sou apaixonado, pelo qual eu sou apaixonado, e o meu canal do YouTube, Lamartine com E, Pozzella com S-E-L-L-A, né, como o italiano, Pozzella é sempre com S. Pozzella, lá eu tenho, assim, sei lá, pelo menos uns 30, 40 vídeos a respeito do tema, porque é um tema muito vasto, tem muita coisa, então quem quiser realmente estudar, está lá. E eu também publiquei agora pela Editora Vida, recentemente, um livro chamado Apocalipse, a maior profecia do mundo, que está em todas as plataformas digitais aí. Quem quiser comprar pela Amazon, pelas outras, também está disponível. Mas meu canal não tem só isso, eu falo de tudo, né? Eu prego aquilo que o Senhor me dá, mas esse é um tema que eu acho tão relevante e assim, eu tenho procurado combater até essa ideia mesmo, de que as pessoas pensam que quando você fala da volta de Jesus iminente, isso vai gerar uma certa lassidão, uma fuga, um escapismo. Ao contrário, a minha igreja é uma igreja que está em fogo, está em chamas, onde as pessoas estão se convertendo. Gente, eu posso dizer isso para vocês, as pessoas estão se convertendo. O ano passado, eu não tive nem um domingo que eu não tivesse, em alguma pregação que eu tivesse feito, pelo menos 10 conversões. Sabe? Foi assim, um ano de termos batizado quase 1000 pessoas por conta de uma pregação da iminência da volta de Cristo. Essa é a nossa mensagem. E eu creio, eu sei que pode ser que demore 100 anos, 200 anos, mas esse sentimento de iminência foi que fez com que Paulo e os crentes da igreja primitiva que pregassem da maneira como eles pregavam. Se as pessoas ficam achando que vão viver aqui 200 anos, elas vão viver uma vida de lassidão espiritual, sabe? Então, é muito importante pregar que, de qualquer forma,
irmãos, dentro de alguns anos, todos nós vamos estar perante Cristo, ou seja, pelo arrebatamento ou pela morte. Então, a gente tem que pregar como se fosse o último dia. Eu falo todos os dias. Eu levanto e falo, Senhor, será que é agora? Será que é hoje que o Senhor... E é isso que tem me feito viver para Ele. Buscar uma vida de santificação. E eu quero gastar os meus últimos dias falando do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. Então é isso. Está lá no meu canal. Vocês podem buscar lá. Seria um prazer que vocês pudessem compartilhar as mensagens que lá estão. Pastor Luiz. Aleluia. Tudo isso é maravilhoso e nós queremos incentivar a todos uma coisa importantíssima: ocupe o seu lugar. Deus tem um propósito e é uma vontade soberana do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Lamartine falou sobre tudo isso que Deus está falando com ele, mostrando a ele, e ele está aperfeiçoando o inglês, que já é excelente o inglês dele, porque eu conheço, e o italiano agora, falando italiano, e soube que ele está também já com o espanhol em andamento, e logo, logo também terá mais esse canal. Eu digo a você, Deus tem um grande propósito para a tua vida, para cada um de nós, para todos nós. É por isso que eu tenho falado com o Eduardo, é por isso que a ARC tem se proposto o quê? A trazer essas pessoas para capacitar a todos nós e para incentivar, porque a Bíblia diz um ao outro diz. Hora de nós escutarmos um ao outro falando, anima-te, fortaleça-te, vamos em frente. Quando caímos, o outro nos ergue. Nos ergue, às vezes, não é com a mão, é com a palavra, é com o testemunho, de ver tudo isso como Deus está operando. É também por isso que o Valmilton falou já com o Asaf Borba. Na próxima quinta, nós teremos o Asaf Borba. Daqui a pouco o Valmilton vai, inclusive, falar alguma coisa sobre isso e também sobre as pessoas que o Valmilton tem convidado, tem falado para estar aqui, porque o objetivo aqui é um só. É ajudar a Igreja de Cristo. É ajudar a você. É você ocupar o seu lugar na construção desse muro que o Senhor está querendo hoje para cada um de nós e fazer a sua obra. Eu sinto, Lamartine, eu sinto de todo o meu coração que o Senhor tem uma coisa nova para a nossa nação. Para a nossa nação. Durante muito tempo, nós falamos e continuaremos falando dos grandes heróis da fé de outras nações. E nos nossos dias nós falamos mais de pregadores e homens da palavra, como John Piper e como outros desse nível de homens, como o reverendo Tozer, que já está com o Senhor, e outros pastores. Mas chegará a hora que nós estaremos citando os homens da nossa nação e que os homens da nossa nação no Evangelho estarão sendo citados por outras nações que, como Deus está levantando Lamartine para mentorear e para muitos, porque, sabe, eu sinto de dizer isso para você, da parte de Deus, com todo temor, eu falo isso no meu coração. Que mentor você será de muitos, incontáveis. Mas pai você será daqueles que farão totalmente a diferença. Há uns que chegarão à sua vida, tanto fora como dentro, tanto distante como próximos, que serão muito mais do que mentoreados, serão filhos na realidade. Amém. Eles manifestarão as suas características, eles estarão andando na semelhança do seu ministério e eles manifestarão nas suas próprias vidas o que você é, o que você tem e o que você os transmite como um pai transmite para o seu filho. Serão eles, mais do que herdeiros, terão eles legado. E
eu volto a dizer isso, que é a frase que Deus colocou em meu coração. Amém. Sobre muitos, mas muitos, que não se pode contar, você será um mentor. Mas sobre os que farão a diferença, sobre muito mais, este você será pai. Serão milhares para afetar milhões, e milhões para afetar todos. Essa é uma palavra que eu sinto de falar de Deus para a sua vida. E eu sinto Deus em tudo isso. E assim, eu quero animar a todos. Descubram o seu propósito em Deus, meus amados irmãos. Descubram o seu propósito, jejuem em cima do seu propósito, se esforcem em cima do seu chamado, que é diferente do meu chamado, que é diferente do chamado do Lamartine, diferente do chamado do Eduardo, do Osias, do Valmilton, de qualquer um, poderia citar o nome de todos, mas descubram o seu chamado em Deus, descubram o seu propósito em Deus e se apliquem totalmente, porque isso vai dar certo. Isso vai dar certo. Aleluia. Sabe? O Senhor está querendo que nós mudemos, inclusive, a nossa maneira de pensar. Que nós paremos de pensar os nossos pensamentos e comecemos a pensar os pensamentos de Deus. Que paremos tanto da nossa mente e tenhamos a mente de Cristo. Descubra o que Deus quer de você. Aplique-se, jejue, mas jejue em cima do que Deus está te chamando. Mude totalmente a sua vida. Nós estamos para ver coisas extraordinárias. Olha, a Bíblia diz o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas deixa-me dizer uma coisa. Se você o ama, o que nem olhos viram, eles verão. O que nem ouvidos ouviram, eles ouvirão. E o que jamais penetrou em coração humano, vai penetrar, porque Deus está em tudo isso. Aleluia. Eu sinto uma presença de Deus tremenda aqui. Martini, eu quero te animar, eu quero dizer que Deus vai colocar pessoas do teu lado, pessoas fortes do teu lado, que você será como Moisés, erguendo a mão e dando vitória ao povo de Deus. E haverá aqueles que com firmeza te darão sustentabilidade para que você vá às nações, vá a todas as nações. Olha, você já é um homem viajado, mas você não tem ideia do quanto você viajará. É por isso que você está tratando, é como se estivesse desintoxicando todo o teu organismo, te tratando de uma maneira diferente. Este ano será um ano de mudança radical em todo o teu ser, porque você irá a lugares longínquos. Você gozará de uma saúde extraordinária. Amém. Deus multiplicará os seus anos e te usará de uma maneira inimaginável. O que você, de fato, disse, eu esperava agora passar, eu esperava agora parar, eu esperava agora descansar, serão os anos mais produtivos da Aleluia. vida. O que você alcançou até hoje será nada diante do que Deus fará através da tua vida. O que te espera não é para ser visto do baixo, nem mesmo do alto das montanhas, é acima das nuvens. Aleluia. Acima das nuvens, porque Deus te dará uma visão além do horizonte. É para lá que Deus vai te enviar, além do horizonte. Glória a Deus. No nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus por esta palavra e por aquilo que o Senhor tem falado a respeito do ministério do seu servo. Eu creio que Deus, ele da mesma forma como nós nos colocamos para derramar nossa vida e abençoar a vida de outras pessoas, Deus também, ele nos reafirma sempre na nossa caminhada todas as promessas e tudo aquilo que ele tem falado conosco no secreto. Esse é o que eu sinto. Que tudo aquilo que está sendo dito é o que Deus tem falado no secreto, é o que Deus tem mostrado, e Ele traz à luz para que haja uma expansão.
é aquilo que a palavra de Deus diz, quando nós expandimos as nossas tendas, o lugar da nossa habitação, quando nós abrimos o espaço e aumentamos esse espaço, algo poderoso começa a ser derramado.